Existe uma pedra no Brasil que pode destruir tudo o que você aprendeu sobre a história da humanidade. Não é lenda. Não é teoria conspiratória. É uma formação rochosa de 900 metros de altura, localizada dentro de um dos maiores centros urbanos do mundo, com inscrições que especialistas afirmam ser fenícias, datadas de mais de 2.500 anos atrás. E o mais perturbador de tudo isso é que o governo brasileiro classificou parte dessas descobertas por décadas. Você está olhando para o Rio de Janeiro e achando que conhece essa cidade. Mas bem no meio da Floresta da Tijuca, erguida como uma sentinela silenciosa sobre a zona sul carioca, existe um monumento que pode provar que os fenícios chegaram ao Brasil muito antes de Cabral. A Pedra da Gávea não é apenas uma pedra. É possivelmente o maior segredo arqueológico do Ocidente. Vamos começar pelo começo. A Pedra da Gávea é um maciço rochoso de granito igneise que se projeta sobre o Oceano Atlântico com uma grandiosidade que paralisa qualquer ser humano que a contempla. Vista de certos ângulos, especialmente do mar, ela possui uma silhueta que lembra de forma perturbadora um rosto humano deitado com nariz, boca e queixo claramente definidos. Não é preciso forçar a imaginação. A semelhança é tão evidente que os marinheiros europeus do século XVI já a chamavam de o homem deitado. Mas o rosto não é o maior mistério. Na base da formação rochosa, gravadas profundamente na pedra, existem inscrições que desafiaram gerações de pesquisadores. No século XIX, o explorador e naturalista Francisco Pizarro descobriu formalmente esses entalhes e os reportou às autoridades científicas da época. As inscrições formam padrões que não correspondem a nenhuma língua indígena conhecida. Não são registros tupis. Não são marcas de escravidão colonial. São símbolos organizados, sistemáticos, que carregam uma lógica linguística própria. Foi o estudioso Bernardo de Azevedo da Silva Ramos quem primeiro ousou dizer em voz alta o que muitos pensavam em silêncio: essas inscrições são fenícias. Silva Ramos passou décadas catalogando mais de 2.000 registros rupestres pelo Brasil inteiro e concluiu que os fenícios navegaram pelo Atlântico e chegaram ao continente americano muito antes dos europeus modernos. Sua obra monumental, publicada no início do século XX, foi ridicularizada pelo establishment acadêmico, mas os símbolos continuam lá na pedra, esperando uma resposta. Se você está achando essa história fascinante tanto quanto eu, clique em curtir agora e se inscreva no canal. Aqui a gente mergulha em mistérios que a história oficial prefere ignorar toda semana. O que tornam as inscrições da Pedra da Gávea ainda mais intrigantes é a análise do pesquisador americano Barry Fell, professor de Harvard e fundador da Sociedade Epigráfica da América. Fell estudou fotografias e moldes das inscrições e chegou a uma conclusão que abalou a comunidade científica internacional. Os símbolos correspondem ao alfabeto fenício e, quando traduzidos, formam uma frase que pode ser lida como uma proclamação real. Segundo sua tradução, o texto diria algo como Badesir, rei fenício de Tiro, filho primogênito de Jethbaal. Se Fell estiver correto, estamos falando de uma inscrição comemorativa deixada por um monarca fenício em solo brasileiro por volta de 850 anos antes de Cristo. Os fenícios eram o povo mais avançado em navegação do mundo antigo. Originários do que hoje é o Líbano, eles dominavam o Mediterrâneo, e registros históricos comprovam que circunnavegaram a África por volta de 600 anos antes de Cristo, por encomenda do faraó Necos-Uris. Se eram capazes de contornar o continente africano inteiro, cruzar o Atlântico Sul não seria tecnicamente impossível. Os ventos e correntes oceânicas do Atlântico Sul são extremamente favoráveis para uma embarcação que parta das costas africanas em direção ao Brasil. Alguns oceanógrafos afirmam que a travessia poderia ter acontecido quase que acidentalmente. Mas a Academia Brasileira resiste ferozmente. O argumento mais usado pelos céticos é que as inscrições são simplesmente marcas naturais causadas pela erosão e pela ação da água ao longo de milhões de anos. Outros afirmam que, mesmo que sejam artificiais, a identificação com o fenício é forçada e metodologicamente falha. O arqueólogo Ondemar Ferreira Dias Júnior, do Instituto de Arqueologia Brasileira, foi um dos vozes mais críticas contra a hipótese fenícia, argumentando que não existe nenhum outro artefato no Brasil que corrobore uma presença fenícia sistemática. E esse é exatamente o ponto que os defensores da teoria levantam com mais força.
E se existissem outros artefatos e eles tivessem sido ocultados, perdidos ou destruídos ao longo de séculos de colonização? A história da arqueologia está cheia de exemplos de descobertas suprimidas porque contradiziam narrativas convenientes para o poder estabelecido. A própria Igreja Católica, durante séculos, controlou o que poderia ou não ser considerado história legítima nas Américas. O fato é que a Pedra da Gávea permanece como um enigma aberto. Nenhuma análise definitiva foi feita com tecnologias modernas de datação e mapeamento tridimensional nas inscrições. Nenhum projeto arqueológico sério e bem financiado foi conduzido para ir de forma conclusiva às perguntas que ela levanta. E enquanto isso não acontece, a pedra continua lá, de frente para o Atlântico, como se estivesse esperando que alguém finalmente tenha coragem de fazer as perguntas certas. O que me perturba profundamente nessa história toda é a seguinte questão: se as inscrições forem mesmo fenícias, e isso for comprovado, o que acontece com toda a narrativa que sustenta a identidade cultural do Ocidente? O que acontece com a ideia de que Colombo descobriu a América? O que acontece com os livros didáticos, com os museus, com os tratados históricos? A Pedra da Gávea não é apenas uma pedra. Ela é potencialmente uma bomba intelectual com um pavio de 2.500 anos. E talvez seja exatamente por isso que ela ainda não foi respondida. Algumas perguntas são perigosas demais para serem feitas em voz alta, mas aqui nesse canal a gente faz exatamente isso. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria que não aceita a história mastigada e pronta. Deixa seu comentário abaixo com o que você acha. Os fenícios estiveram no Brasil? Ou essa é a maior ilusão arqueológica da história sul-americana? Curte o vídeo, compartilha com aquela pessoa curiosa que você conhece e se inscreve no canal. A próxima descoberta que vamos explorar juntos vai ser ainda mais perturbadora.